Oi, pessoal. Bom, agora nós vamos tratar um pouquinho mais sobre o catabolismo, né? Conforme a gente viu anteriormente, o metabolismo é dividido em catabolismo e anabolismo. O catabolismo vai envolver basicamente os processos bioquímicos, né? Vai ser o conjunto de processos bioquímicos de transformação oxidativa, né? São os que vão reagindo com o oxigênio e vão sendo as moléculas que vão sendo degradadas, né? Então, envolve as reações químicas de quebra dos grupos de biomoléculas. Então, todos os processos de transformação das grandes macromoléculas, como proteínas, polissacarídeos, e gorduras, né, em moléculas menores, ou mesmo até cadeias polinucleotídicas de DNA e de RNA, em moléculas menores, faz parte do catabolismo, como também a transformação dessas moléculas menores, como os açúcares, os aminoácidos, os ácidos graxos, né, em moléculas bem mais simples como CO2 e água dentro das células, que a gente chama de metabolismo celular. Tá? Na realidade, um aspecto importante, até está escrito aqui na observação, né, que existem diversos processos de degradação extra e intracelular, né, chamados processos catabólicos, necessários para o metabolismo de qualquer animal, inclusive a gente. Né? E que alguns deles envolvem a obtenção de energia e outros não envolvem a obtenção direta de energia. Embora eles possam ser processos exotérmicos de liberação de energia, não quer dizer que o organismo vai obter energia de forma importante através desses processos, né? Então a gente acaba não estudando todos os processos catabólicos, né? A gente estuda basicamente os processos que são chamados do metabolismo intermediário, que é a série de vias catabólicas comuns à maioria das células e organismos e que servem para a degradação dos metabólitos mais importantes, como aminoácidos, como os açúcares e como os ácidos graxos. Né? Essas rotas metabólicas ocorrem basicamente dentro das células, muitas das quais em organelas específicas, principalmente nas mitocôndrias. A gente vai ver que várias etapas do processo do catabolismo, né, ocorrem no citoplasma, mas um grande número vai ocorrer dentro dos mitocôndrios. Então, por exemplo, toda a degradação de ácidos graxos ocorre dentro dos mitocôndrios. Né? Boa parte da degradação da glicose, né, até os seus produtos finais, como CO2 e água, ocorre dentro dos mitocôndrios. Então essa é uma organela extremamente importante nos processos do catabolismo. Né? Então a gente vai ver que o mitocôndrio vai ser bastante importante no metabolismo energético. E aqui a gente está vendo justamente uma visão geral das principais rotas catabólicas, né, do metabolismo intermediário, né, que envolve, né, os processos de obtenção de energia. Né? Todos vocês sabem, quando a gente fala na nossa dieta, no dia a dia, a gente fala basicamente no que a gente ingere em termos de proteínas, em termos de carboidratos e em termos de lipídios, incluindo as gorduras, né? E dentro dos carboidratos, os açúcares e os polissacarídeos. Né? A gente já falou bastante sobre isso, né? Que na realidade durante o processo digestivo ocorre a degradação nas moléculas menores. Essas moléculas menores que vão para ser levadas para dentro das células e dentro de cada célula nossa vai ocorrer o processo todo de degradação, tá? Em moléculas ainda menores, tá? Então, por exemplo, os aminoácidos, eles vão ser, a maior parte dos aminoácidos, eles vão ser oxidados até acetilcoenzimar. Depois a gente vai observar que alguns aminoácidos talvez podem ser oxidados em outros produtos que vão entrar no ciclo de Krebs ou tomar outros rumos dentro das células. Mas a maior parte deles são oxidados para a produção de acetilcoenzima A. Tá? A glicose ela é transformada em piruvato através da glicólise e depois o piruvato é transformado em acetil que se liga à coenzima A. E os ácidos graxos também, a maior parte deles vão ser transformados em acetilcoenzima A. Tá? E é extremamente importante essa conversão aqui, então a gente diz até inclusive que todas as rotas do catabolismo elas convergem para acetilcoenzima A, porque
A acetilcoenzima A é a forma de entrada no ciclo de Krebs, tá? E o ciclo de Krebs vai estar acoplado à fosforilação oxidativa, que vai ter um papel extremamente importante na produção de ATP dentro de todas as células, né? Essa é a principal forma de produção de ATP. E conforme a gente aprendeu lá na aula de nucleotídeos, ATP é um nucleotídeo que tem uma grande função, principalmente de carregar energia dentro da célula. Os processos que necessitam de energia normalmente aproveitam a energia da hidrólise do ATP, da quebra entre os grupos fosfatos que estão presentes no ATP, principalmente entre o segundo e o terceiro, dando origem a mais ADP. Tá? Então a gente vai ver como que isso é importante, como que isso faz com que ocorra a produção de ATP aqui na etapa final. Aqui. Então, como esse processo é extremamente eficiente, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa que estão acoplados dentro do mitocôndrio, como esse processo é extremamente eficiente na produção de ATP, a maior parte que as células, a maioria das células obtém energia principalmente através desse caminho. Produção de acetilcoenzima A, tá? Seja ela originária de aminoácidos, seja ela originada de açúcares, como a glicose, frutose, seja ela originada de ácidos graxos. O que significa isso? Que tanto faz a gente comer grande quantidade de proteínas, de carboidratos ou de lipídios, principalmente gorduras, né? Que no final das contas tudo isso vai ser convertido em energia dentro da nossa célula. Por isso que eu passei para vocês, até como uma atividade, vocês interpretarem esta figura aqui, né? Então, na realidade, vocês, na interpretação dessa figura, vocês observam claramente isso, né? Que, na realidade, a maior parte dos nutrientes que a gente ingere, que todos os animais ingerem, né? Vão dar origem a compostos mais simples, né? Principalmente acetilcoenzima A, que vai ser utilizada no ciclo de Krebs, que é o ciclo do ácido cítrico, que por sua vez vai estar interconectado com a fosforilação oxidativa, que é o processo final em que ocorre uma grande produção de ATP. E essas etapas aqui, tanto do ciclo de Krebs como a fosforilação oxidativa, elas vão acontecer basicamente dentro dos mitocôndrios. A gente vai entender um pouquinho mais isso mais na parte final da aula de hoje. Tá? Então, quais são as principais rotas catabólicas? Voltando aqui, então, por exemplo, né, na realidade, a glicose, que vai entrar dentro das células, agora a gente vai estar falando basicamente do metabolismo celular. Né? A glicose, então, ela vai ter, e a gente até falou anteriormente, né, como um exemplo de rota metabólica, ela vai entrar dentro das células e dentro das células ela vai ser convertida em piruvato. Né? E essa é uma das rotas metabólicas do catabolismo principais. A glicólise, que envolve a degradação de glicose justamente até piruvato. Glicose é o substrato inicial da rota metabólica e o piruvato é o produto final. Tá? Vamos dar uma olhadinha na glicose e depois a gente volta para cá para explicar os três rumos possíveis. Tá?